Você está se sentindo mal, vazio, sem energia, como se nada fizesse sentido. Perfeito, porque este é o momento mais importante de todos. Não quando tudo está indo bem, não quando você está motivado, mas agora, quando a tristeza aperta e a mente se enche de sombras. Este é o instante em que você pode decidir se vai continuar afundando ou se vai usar essa dor como um impulso para se levantar mais forte do que nunca. Você não veio a este mundo para desistir toda vez que a vida te golpeia. Você veio para descobrir do que é feito. E neste vídeo vou te mostrar exatamente o que fazer quando tudo parecer perdido. Porque aí, nesse caos interno, que também pode nascer a sua transformação. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase. Hoje escolho me levantar com força. Sou estoico. Faça isso como um ato de decisão. Como o primeiro passo real para a sua mudança. Porque quando você escreve, você declara. E quando declara, sua mente começa a se transformar. Este não é apenas um vídeo. É o começo da sua reconstrução. Número 1. O primeiro passo para reencontrar o caminho é tomar distância e observar seu entorno com consciência. Pare por um momento. Respire. Olhe ao seu redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Não continue no modo automático. Não continue correndo sem direção. O primeiro passo para reencontrar o caminho não é acelerar, mas sim parar e observar com plena consciência onde você está, quem você é agora e o que está permitindo que influencie sua vida. Você não pode corrigir a rota se não sabe de onde está partindo. É preciso perspectiva, porque quando se está mergulhado demais no ruído, não se enxerga com clareza. Só ao tomar distância é que você começa a perceber o que antes passava despercebido. A negatividade de certas pessoas, o peso invisível dos pensamentos repetitivos, a constante sobrecarga de estímulos que confundem a mente. É nesse silêncio incômodo que vem com a pausa que o despertar começa. Observe suas rotinas. O que você faz todos os dias que te aproxima da sua melhor versão e o que te afasta dela? Quantas das suas decisões são realmente suas e quantas são repetições inconscientes do que você viu, aprendeu ou tem medo de questionar? É fácil se perder quando se para de questionar. A vida te arrasta. Você se enche de compromissos, hábitos, opiniões alheias. E sem perceber, deixa de ser você mesmo. Torna-se um reflexo do que o mundo espera, não do que você escolheu ser. Faça uma pausa, não para fugir das responsabilidades, mas para retomar o controle sobre elas. Reflita com honestidade sobre as pessoas que você convive. Elas te somam ou te drenam? Te impulsionam a crescer ou te mantêm estagnado? Observe os conteúdos que você consome. Redes sociais, notícias, entretenimento. Tudo isso entra na sua mente como sementes. Algumas florescem em sabedoria, outras em ansiedade. Você decide quais sementes deseja cultivar. Mas só pode escolher bem se primeiro tiver consciência do que já está crescendo dentro de você. Seu entorno não é neutro. Cada lugar, cada conversa, cada pensamento é uma influência que molda sua visão do mundo e de si mesmo. Por isso, a observação consciente não é um luxo, é uma necessidade. É a base de toda transformação. É o momento em que você assume o leme e deixa de ser uma vítima das ondas. Não é fácil. Às vezes dói enxergar a verdade, mas só aquilo que é visto com clareza pode ser transformado. Aquilo que é ignorado te governa em silêncio. No estoicismo, essa prática é conhecida como a arte de examinar as impressões. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos perturba, mas sim a interpretação que damos aos fatos. E essa interpretação depende do que carregamos por dentro. Nossas crenças, nossos hábitos mentais, nosso ambiente emocional. Por isso os sábios estoicos não apenas treinavam a mente, mas cuidavam cuidadosamente do que permitiam entrar nela. Você também pode fazer isso. Pode limpar o ruído, recuperar a clareza e realinhar seus passos com seus valores mais profundos. Faça de forma simples. Todos os dias, reserve alguns minutos para olhar sua vida de fora, como se fosse um espectador. Pergunte a si mesmo: isso me ajuda ou me machuca? Isso me eleva ou me enfraquece? Não se engane. Seja brutalmente honesto.
porque a sua paz e o seu crescimento não se negociam. São seu direito, mas também sua responsabilidade. Desconecte-se por alguns momentos do exterior para voltar a se conectar com você. Desligue o piloto automático. Reconecte-se com sua voz interior. Ouça sem julgar. Talvez ela diga que você está cansado, que tem fugido, que precisa soltar. Ou talvez diga que já é hora de tomar decisões que vêm sendo adiadas por medo. Seja qual for a mensagem, escute. Porque essa voz, quando você permite que ela fale, é sua bússola. E só quando você ouve essa bússola, é que pode reencontrar seu verdadeiro caminho. O que você precisa hoje não é fazer mais, mas enxergar melhor. Porque quando se enxerga com clareza, todo o resto se alinha. A direção aparece, a motivação volta. O ruído se dissolve, a confusão perde força. E você recupera a força para seguir com determinação. A clareza não chega por acaso. Ela surge quando você se permite observar. Quando solta o que é desnecessário. Quando escolhe com consciência. É assim que uma vida se transforma. Não com grandes gestos, mas com pequenas decisões diárias tomadas com lucidez. Comece hoje. Observe. Decida. Avance. E verá como tudo começa a se alinhar novamente. Número 2. Agir gera mudança emocional. Há dias em que simplesmente você não quer fazer nada. Sente-se apagado, sem energia, sem propósito. Parece que tudo pesa, que nada motiva, e que sua mente só quer se esconder em uma espiral de pensamentos repetitivos. Mas escute isso com atenção. Você não precisa se sentir bem para começar. Não precisa estar motivado para se mover. O que você precisa é agir, porque são as suas ações, e não as suas emoções, que vão construir a saída do túnel. Se você espera se sentir melhor para começar, talvez espere para sempre. Mas se você começa a se mover, mesmo que seja um pouco, mesmo sem vontade, algo muda. E essa pequena mudança muda tudo. Levante-se, respire, vá ao banheiro e lave o rosto. Caminhe por alguns minutos. Vista-se como se tivesse algo importante a fazer, mesmo que não tenha. Esse simples ato já é uma vitória. Não porque resolva tudo, mas porque quebra o padrão. Você dá ao seu cérebro um sinal claro. Ainda estamos vivos, ainda estamos em movimento, ainda estamos escolhendo. Essa escolha, por menor que pareça, começa a mudar como você se sente. Porque suas emoções não são donas absolutas da sua vida. Você pode influenciar nela, e faz isso através da sua conduta. Muitas vezes confundimos descanso com inércia. Acreditamos que não fazer nada vai nos curar, mas não é assim. A inércia arrasta, a passividade alimenta a tristeza. O movimento, por outro lado, gera energia. A ação cria impulso. Não subestime o poder de levantar da cama, de preparar sua comida, de sair para caminhar, de organizar um pouco o seu espaço. Tudo isso repetido dia após dia, reconstrói a sua força. Você não precisa de grandes gestos, só precisa começar. E sim, no início você não vai sentir nada, nenhuma melhora imediata. Mas essa é a armadilha, porque você está acostumado a buscar resultados rápidos. E se esquece de que a alma também precisa de tempo para se curar. A constância é mais poderosa que a motivação, porque a motivação vai e vem, mas o hábito de agir, de seguir em frente, de se levantar toda vez que cair, esse hábito te sustenta mesmo nos piores dias. É um treinamento, uma decisão diária, e se você age mesmo sem vontade, está cultivando a força interior mais valiosa que existe, a autodisciplina. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto dizia que não são as circunstâncias que te definem, mas como você responde a elas. E essa resposta não depende do seu estado emocional, mas da sua decisão de agir com virtude, com coerência, com direção. Marco Aurélio se obrigava a levantar todas as manhãs, lembrando a si mesmo que seu dever era agir como um ser humano virtuoso, e não como escravo do cansaço. Porque se você espera pelas emoções certas, se espera pelo momento perfeito, pode acabar estagnado para sempre. Mas se decide se mover, mesmo que arrastando, a roda começa a girar. Você não é seus pensamentos. Você não é sua tristeza. Você é o que escolhe fazer com eles. Você pode ter um dia ruim e ainda assim se levantar.
Pode se sentir vazio e ainda assim cumprir suas responsabilidades. Não por orgulho, mas porque cada ação tomada no meio da escuridão é uma semente de luz. Cada passo, por menor que seja, te devolve o poder. E quando você percebe isso, quando entende que pode gerar mudança mesmo sem se sentir pronto, a esperança volta. Comece pelo básico. Arrume sua cama, organize sua mesa, ligue para alguém que se importa com você. Escreva o que está sentindo. Cozinhe algo simples. Caminhe por 5 minutos. Cada uma dessas ações te tira da mente, te leva para o presente. E é no presente que começa a transformação. Você não precisa se sentir bem para começar, mas se começar, começará a se sentir melhor. Essa é a magia de agir. Não deixe que sua mente te convença de que você não pode. Você pode. Só que o primeiro passo é o mais desconfortável. Mas depois desse primeiro passo, vem outro, e depois mais um. E sem perceber, você já estará caminhando novamente. E ao caminhar, você muda o seu cenário interior. Não espere, não adie, não busque se sentir pronto. Faça agora. Faça mesmo que doa. Faça mesmo que não veja resultados imediatos. Porque essa ação, essa decisão de hoje, é o primeiro tijolo da sua reconstrução. Número 3. Incorpore atividades prazerosas e gratificantes diariamente. Se a sua vida se transformou em uma sequência de obrigações, responsabilidades e silêncios, sem cor, é hora de parar e se perguntar onde ficou aquilo que te dá prazer, que te faz sorrir, que acende o seu espírito, ainda que por apenas um instante. Muitas vezes, sem perceber, deixamos que a rotina nos engula. Focamos tanto em sobreviver, em cumprir deveres, em manter o que esperam de nós, que esquecemos de alimentar a alma. Mas o bem-estar emocional não se constrói apenas com força de vontade ou disciplina. Ele também se nutre de alegria, de propósito, de momentos que nos reconectam com quem somos e com o que amamos. Você não precisa esperar por grandes momentos de felicidade. Às vezes, bastam pequenas ações diárias que te façam sentir vivo. Ouvir sua música favorita enquanto faz algo simples. Preparar uma refeição que você realmente goste. Caminhar sem pressa. Rir com alguém que te quer bem. Aprender algo que desperte sua curiosidade. Brincar, criar, explorar. Tudo isso tem um impacto profundo na sua mente. Não são distrações, são remédios. Porque quando você insere experiências prazerosas e com sentido na sua rotina, está treinando o cérebro para reconhecer o que é valioso, para gerar dopamina de forma saudável, para lembrar que a vida também tem luz. A teoria comportamental explica isso com clareza. A depressão não surge apenas por pensamentos negativos, mas também pela ausência prolongada de reforçadores positivos. Ou seja, pela falta de experiências que tragam satisfação, conexão, alegria ou propósito. Quando essas experiências desaparecem, o humor cai, e ao cair, você faz menos e ao fazer menos, recebe menos gratificação. É um círculo vicioso, mas ele pode ser quebrado. Como? Introduzindo ações que te devolvam energia emocional. Não quando você estiver com vontade, mas agora. Porque muitas vezes, agir vem antes de sentir. Primeiro você faz, depois começa a se sentir melhor. Faça uma lista das coisas que um dia te deram prazer, mesmo que hoje não sinta ânimo para realizá-las. Escolha uma, apenas uma, e faça. Não importa se no início você não sentir nada. Você não faz isso por emoção imediata, mas por uma cura profunda. Está reeducando sua mente a sentir prazer a partir de fontes saudáveis. E cada vez que repete, fortalece esse canal interno de bem-estar. É como regar uma planta todos os dias até que volte a florescer. É assim que funciona a reconstrução emocional. É assim que se previnem recaídas. É assim que se reconstrói a esperança. Não subestime também o poder da conexão. Estar com pessoas que te escutam, que te fazem se sentir visto, que permitem que você seja quem é sem cobranças. Isso também é uma atividade gratificante. A solidão não é apenas física, também pode ser emocional. E muitas vezes, quando nos afastamos dos vínculos positivos, algo dentro de nós se apaga. Você não precisa estar cercado de muitos, só dos certos. Daqueles que somam, não subtraem. Daqueles que te convidam a rir, a lembrar quem você é,
a enxergar a vida com outros olhos. Dentro do estoicismo, a virtude e o dever são valorizados, mas também se reconhece a importância de viver em harmonia com a natureza humana. Sêneca dizia que a sabedoria não é inimiga da alegria, que não há mérito em sofrer desnecessariamente. O sábio também sabe desfrutar, também se permite aproveitar os prazeres simples, desde que esses prazeres não dominem sua vontade. Incluir atividades que te tragam sentido ou alegria não é fraqueza, é força, porque elas te ajudam a manter o equilíbrio interno, a cultivar uma mente mais firme e saudável. Não espere ter tempo, crie tempo, porque aquilo que não se agenda, se adia, e aquilo que se adia se esquece. Então, a partir de hoje, comprometa-se consigo mesmo. Todos os dias ao menos uma coisa que te dê prazer, que te faça bem, que te lembre que a vida vale a pena. Pode ser ler algumas páginas, desenhar, dançar, tomar um café com alguém, construir algo com as mãos, cuidar de uma planta, tocar um instrumento ou simplesmente fechar os olhos e respirar fundo sob o sol. Não importa o que. O importante é fazer. Isso não é superficial. Isso é essencial. Faz parte do seu autocuidado, da sua resiliência, do seu caminho de cura, porque quando você faz coisas que te dão prazer, sua energia muda, seu corpo relaxa, sua mente se ilumina, e essa luz te ajuda a seguir com mais clareza, com mais calma e com mais força. Você não precisa esperar estar bem para viver bem. Comece pelo pequeno, e verá como, dia após dia, seu mundo interior começará a se transformar. Número 4. Suas emoções são válidas, mas não permanentes. O que você sente agora, por mais intenso ou confuso que pareça, não define o seu destino. Pode doer, pesar, parecer interminável, mas não é eterno. Suas emoções são válidas, reais, humanas. Você não está errado por sentir tristeza, raiva, medo ou vazio. Você está vivo, e sentir faz parte do processo de viver. O problema não está na emoção, mas no que você faz com ela. O perigo começa quando você esquece que toda emoção, por mais forte que seja, é passageira. Nada que você sente hoje será exatamente igual amanhã. Por isso, é fundamental aprender a reconhecer suas emoções sem se identificar completamente com elas. Quando sentir que algo está te dominando, não esconda, não ignore e também não dramatize. Observe, diga com honestidade: estou triste, me sinto sozinho, estou com medo. Ao nomear o que sente, você dá o primeiro passo rumo à clareza, porque o que é nomeado é reconhecido, e o que é reconhecido pode começar a ser liberado. Não reprima o que sente, mas também não transforme isso na sua identidade. Você não é a sua ansiedade, você não é a sua raiva, você não é a sua ferida, você não é a sua ferida, você é quem observa tudo isso, e pouco a pouco, decide o que fazer com isso. Aceitar o que se sente não é se render, é parar de lutar contra o que já está dentro de você. Resistir às emoções só as fortalece. Aceitá-las, por outro lado, tira delas o poder de te dominar, e a partir daí você pode agir com mais liberdade. Porque uma coisa é sentir medo, e outra bem diferente é deixar que o medo decida por você. Uma coisa é sentir tristeza, e outra é deixar que a tristeza te paralise. Quando você toma consciência do que sente, sem se deixar arrastar, começa a construir uma verdadeira força emocional. Escreva, medite, não guarde só para você aquilo que está doendo, não carregue tudo sozinho. Às vezes, compartilhar com alguém de confiança já alivia o peso. Outras vezes, escrever num papel te ajuda a ver com mais clareza. Meditar em silêncio, permitindo que a emoção passe sem julgamento, também é uma forma de limpeza interna. Não existe uma única forma certa. O importante é não silenciar, não acumular até explodir. Emoções, quando expressas de forma saudável, se dissolvem. Quando reprimidas, se enraizam e explodem em formas destrutivas. E se hoje você sente que tudo está escuro, lembre-se disso. Não tome decisões permanentes com base em emoções temporárias. Não conclua que sua vida não tem sentido, que tudo está perdido, que não há saída só porque hoje você está exausto. Nenhum estado emocional é um veredito final. É apenas uma etapa. Passa, muda, evolui. Se você se mantiver firme,
Se permitir sentir sem se render, essa dor também vai embora, e com ela, virá a calma, a clareza, a direção. O estoicismo ensina que não devemos temer nossas emoções, e sim compreendê-las. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a alma se fortalece quando aprende a observar sem apego o que acontece dentro e fora de si. Sêneca afirmava que as emoções não são inimigas, mas são péssimas conselheiras quando governam nossas decisões. O sábio estoico não é aquele que não sente, mas aquele que não se deixa escravizar pelo que sente. Aprenda a ser esse observador interno. Aprenda a olhar para o seu mundo emocional como uma tempestade que pode ser forte, mas que também vai passar. Essa é sua tarefa hoje. Reconhecer o que há, sem negar e sem exagerar. Sentir sem agir impulsivamente a partir de deixar que a emoção siga seu curso, sem deixar que leve sua vida inteira com ela. Você não precisa eliminar suas emoções, só precisa aprender a conviver com elas, sem deixá-las no comando. Você é muito mais do que aquilo que sente hoje. Permita-se viver essa fase, mas não pare nela. Dê um passo, um pequeno, porque mesmo no meio da emoção mais difícil, você pode escolher um gesto consciente, respirar fundo, conversar com alguém, escrever algumas palavras, caminhar, fechar os olhos e simplesmente lembrar que isso também vai passar, e vai passar. Sua paz interior não está em eliminar a dor, mas em compreendê-la. Não está em evitar as emoções, mas em não deixar que elas te controlem. Assim, com paciência, com compaixão por si mesmo, e com prática diária, você vai construir esse autocontrole que não é rigidez, mas sabedoria. E pouco a pouco, quase sem perceber, você voltará a si mesmo, voltará ao centro, voltará à sua calma. Número 5. Ajuste suas expectativas para manter o entusiasmo diante dos obstáculos. Você não está falhando porque está difícil. Você não está perdendo porque surgiram obstáculos. Você está frustrado porque esperava que o caminho fosse mais fácil. E aí está o problema, não no que você está enfrentando, mas no que imaginava que seria. Expectativas mal calibradas são como miragens. Te encantam no início, mas quando não se realizam, te deixam esgotado, duvidando de si mesmo, achando que talvez você não seja bom o suficiente ou que aquele sonho não era para você. Mas isso não é verdade. O erro não é sonhar. O erro é imaginar que o sonho vai se realizar sem luta, sem tropeços, sem resistência. Quando você ajusta suas expectativas, você recupera o controle. Porque quando entende que todo projeto, toda mudança de vida, toda decisão importante virá acompanhada de dificuldades inevitáveis, você deixa de se surpreender quando elas aparecem. Você enfrenta, resolve. Usa cada uma como parte do processo, não como punição, mas como treinamento. Porque cada obstáculo superado não só te aproxima do seu objetivo, como também te torna mais forte, mais sábio, mais consciente do que está realmente construindo. O que te desanima não é a meta, é a imagem idealizada que você criou do caminho. Você achou que, ao começar, os resultados viriam rápido, que com vontade bastava, que com uma semana de disciplina, sua vida já estaria diferente. Mas não. A vida real exige mais do que desejo. Exige persistência, ajustes, estratégia, paciência. E por isso é tão importante aprender a planejar, não só com entusiasmo, mas com realismo. Não apenas pensando no quanto será bonito chegar lá, mas também nos buracos inevitáveis do trajeto. Faça uma pausa e reflita: o que está drenando sua energia hoje? Qual parte do processo está sendo mais difícil? Escreva. Dê nome. Não ignore, porque o que não se enfrenta, se repete. Depois, ao lado de cada dificuldade, desenhe uma solução concreta, algo pequeno que você possa fazer para diminuir esse ponto de atrito. Às vezes é reorganizar seus horários. Outras vezes é pedir ajuda, ou ainda simplificar o plano. Não se trata de desistir, mas de eliminar o desgaste desnecessário que faz você duvidar de continuar. Se todos os dias você luta contra os mesmos obstáculos, sem uma estratégia, é natural que se sinta esgotado. Mas se decide se antecipar,
se prevê os desafios e os inclui como parte do caminho, então eles não te paralisam, eles te Troque a mentalidade de tudo deveria fluir, por tudo pode ser resolvido. Porque o importante não é evitar os problemas, é não perder o entusiasmo quando eles aparecerem. No estoicismo, aprendemos que a vida é feita do inesperado. Sêneca dizia que o sábio não se decepciona, porque já contava com a dificuldade. Marco Aurélio praticava a premeditatio malorum, a visualização antecipada dos obstáculos, não para se desmotivar, mas para se preparar mentalmente e não ser pego de surpresa. Os estoicos não eram pessimistas, eram estrategistas, e você também pode ser. Pode se antecipar, se preparar, se adaptar. Isso não enfraquece sua motivação, fortalece, porque você deixa de depender do ideal e passa a confiar na sua clareza. Lembre-se o que você espera, e o que acontece raramente coincidem exatamente. E tudo bem. Você não precisa que tudo saia como planejado. Você precisa estar disposto a ajustar o plano, não abandonar o objetivo. O verdadeiro entusiasmo não nasce da ilusão, mas da convicção. E essa convicção se mantém quando você entende que tropeços não são sinal de fracasso, mas parte do avanço. Que cada queda não é um retrocesso, mas uma lição que te torna mais resistente. Então hoje pare de idealizar o caminho. Comece a trilhá-lo com os pés no chão e o coração firme. Reafirme seu compromisso com o objetivo, mas desta vez com os olhos abertos. Elimine o desnecessário. Redesenhe sua estratégia. Aceite os desafios sem drama. E, acima de tudo, mantenha o entusiasmo aceso. Porque entusiasmo não é euforia, é decisão. É escolher continuar acreditando, continuar tentando, mesmo quando as coisas não saem como esperado. É aí que a verdadeira grandeza se constrói. É aí que a vida começa a te recompensar. Número 6. A vida é uma trajetória não linear com altos e baixos. Você não está fracassando porque as coisas não saíram como planejado. Você não está regredindo porque caiu ou se perdeu pelo caminho. Você está vivendo. E viver de verdade é atravessar subidas e descidas, momentos de clareza e outros de escuridão. Nada grandioso se constrói em linha reta. A vida não é uma escada ascendente, é um caminho sinuoso, cheio de curvas inesperadas, retrocessos, pausas e mudanças bruscas de direção. E tudo é assim que se forma uma história real, uma história que vale a pena ser contada. A perfeição linear não emociona, não ensina, não transforma. O que nos transforma é o percurso imperfeito, mas vivido com coragem. Às vezes nos desesperamos, porque queremos ver resultados rápidos, porque achamos que já deveríamos estar mais à frente, mais bem-sucedidos, mais em paz. Mas não existe deveria. Existe um processo, e esse processo é único para cada um. Olhe para trás por um instante e lembre-se dos momentos que mais te ensinaram. Foram fáceis, foram confortáveis, levaram direto ao sucesso? Provavelmente não. Provavelmente foram aqueles dias difíceis, aquelas quedas, aqueles silêncios cheios de dúvida que mais te marcaram. E agora que você está de pé, consegue ver que não foram erros, foram parte do caminho. O problema é que nos ensinaram a temer o caos, a nos sentirmos errados quando algo sai do plano, a medir nosso valor pela velocidade com que avançamos. Mas o crescimento verdadeiro acontece quando aprendemos a nos manter firmes, sem clareza mesmo sem resultados imediatos. O que mais vale não se constrói com um único acerto. Os grandes feitos nascem de inúmeros erros, de 1000 tentativas imperfeitas, que exigem ajustes, resiliência, reflexão e força interior. Abrace a imperfeição da sua jornada. Pare de compará-la com a dos. Você não sabe quantas vezes eles caíram antes de mostrar a melhor versão de si mesmos. Não sabe quanto sofrimento está por trás de cada sucesso alheio. E você nem precisa saber. O que você precisa é honrar o seu próprio caminho. Entender que cada obstáculo, cada aparente fracasso, faz parte da sua construção. Sem os momentos difíceis, sua evolução seria rasa, sem profundidade, sem ver. A jornada do herói presente em quase todas as culturas do mundo
tem uma estrutura comum, uma pessoa comum recebe um chamado, enfrenta provações, desce às profundezas, encontra ajuda, aprende lições e retorna transformada. Você também está nessa jornada. E se hoje você está atravessando o vale, isso não significa que tudo está perdido. Significa que você está na parte da história onde a alma se fortalece, onde o caráter se forja, onde o verdadeiro valor aparece. Sem essa parte, não há transformação. No estoicismo, esse entendimento é essencial. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas desejar que aconteçam como acontecem, e assim encontraremos paz. Marco Aurélio, em meio a guerras e dores pessoais, escrevia que a natureza do universo não dá passos em falso. Tudo tem seu lugar, mesmo aquilo que ainda não compreendemos. Para os estoicos, a virtude não estava em evitar a dor ou a dificuldade, mas em agir com integridade e coragem mesmo no meio delas, porque é na adversidade que descobrimos quem realmente somos. Mude a forma como você vê o processo. Não pense em termos de sucesso ou fracasso. Pense em termos de história. Pergunte-se, como esta fase difícil está moldando o meu caráter? O que posso aprender aqui, que não aprenderia na facilidade? Como posso transformar esse trecho escuro em parte da minha força? Se você começa a enxergar as quedas como parte do crescimento, elas deixam de te quebrar e passam a te construir. Seja paciente, seja persistente e, acima de tudo, mantenha seu propósito claro. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa da disposição de continuar, mesmo sem certezas, porque cada passo, até os que parecem errados, está te levando a algum lugar, talvez não para onde você imaginava, mas sim para onde você precisa chegar para se tornar aquilo que está destinado a ser. E um dia, ao olhar para trás, você verá que tudo fez sentido, que cada parte, até a mais difícil, estava construindo a sua história. Número 7. Ativar-se fisicamente é uma forma de cuidar da sua estabilidade emocional. Sua mente precisa de movimento tanto quanto o seu corpo. O que você sente nem sempre se resolve pensando mais, mas movendo-se mais. Você está triste, ansioso, frustrado, e se fecha dentro da própria cabeça buscando explicações, soluções, saídas mentais. Mas às vezes, a melhor resposta não está no pensamento, está na ação física. Quando você movimenta o corpo, algo profundo muda. Você não está apenas ativando músculos, está mudando a química interna. Está enviando uma mensagem poderosa ao cérebro. Estamos seguindo em frente, e essa mensagem transforma seu estado emocional. Não se trata de ter vontade. Trata-se de fazer exatamente quando não há vontade, porque é nesse momento que mais se precisa. O exercício físico não é apenas uma questão estética, nem uma obrigação para estar em forma. É uma ferramenta mental, é remédio emocional. Quando você corre, caminha, salta, treina, está liberando endorfinas, está regulando o estresse, está dando ao seu cérebro uma pausa do caos. Está liberando a tensão acumulada. Está transformando tristeza em movimento, e movimento em força. O erro é pensar que é preciso estar bem para começar. A verdade é que é preciso começar para estar bem. Não espere a tempestade emocional passar para cuidar do seu corpo. Cuide do corpo, e verá a tempestade perder força. Uma caminhada de 20 minutos pode ser mais eficaz do que 1 hora de autocrítica silenciosa. Alguns alongamentos ao acordar podem quebrar dias inteiros de apatia mental. Subir escadas, fazer agachamentos, movimentar os braços, suar. Tudo isso não fortalece apenas os músculos, fortalece sua vontade. Encontre a atividade que mais te dá prazer. Não precisa seguir uma rotina rígida, basta se movimentar. Dance. Caminhe sob o sol, faça yoga na sala, corra no quarteirão. Não importa se é pouco, se é imperfeito, se você se cansa rápido. O importante é que seja seu, que seja o seu momento, seu ritual, sua forma de dizer à vida que, apesar de tudo, você escolhe continuar. Quando você se exercita, não melhora apenas sua condição física,
sua concentração melhora, seu sono melhora, seu humor melhora, sua autopercepção melhora, porque você começa a se ver como alguém que cuida, que resiste, que não se abandona. Essa imagem fica gravada no seu subconsciente, e com o tempo, isso te transforma, te torna mais forte, mais estável, mais resiliente diante do caos externo. E quando chegar o dia ruim, porque ele vai chegar, você não vai enfrentá-lo da mesma forma. Você terá uma base de energia física que te sustenta. Já não se verá como uma vítima do cansaço ou da desmotivação, porque terá treinado sua mente por meio do corpo. Essa é a verdadeira vantagem. O exercício físico é uma forma silenciosa, mas poderosa, de construir caráter. Não aparece imediatamente, mas se sente, e com o tempo se torna uma das suas maiores forças. No estoicismo, esse princípio é claramente sustentado. Os estoicos viam o corpo como um instrumento que precisava estar bem afinado para servir a alma. Epicteto dizia que não basta ter boas ideias, é preciso ser capaz de agir com vigor. E o vigor não nasce da teoria, mas do treinamento. Marco Aurélio, imperador e filósofo, entendia que o domínio de si mesmo incluía também o domínio do corpo. A energia para liderar, para resistir, para pensar com clareza vinha também do cuidado físico. Não é uma ideia moderna, é uma sabedoria antiga e ainda atual. Seu corpo e sua mente estão conectados. Se um se deteriora, o outro cai junto. Mas se você fortalece um, o outro se eleva com ele. Por isso, mesmo que hoje você não tenha vontade, mesmo que ache que não consegue, levante-se, alongue-se, respire fundo, caminhe, faça uma sequência simples de exercícios. Porque esse início, por menor que pareça, tem o poder de mudar o rumo do seu dia e, se repetido, o rumo da sua vida. Não subestime o poder do simples. Não ache que é perda de tempo. Cada minuto dedicado ao seu corpo é também um minuto dedicado à sua estabilidade emocional, à sua clareza mental e à sua força interior. Faça por você, faça para se reconectar, faça porque você merece. Seu corpo é sua ferramenta, seu templo, seu escudo. Cuide dele, movimente e verá que, com cada passo, com cada gota de suor, você se torna mais livre. Número 8. Resistência à dopamina, por superestimulação digital e hábitos imediatistas. Você está tão exposto a estímulos constantes que já não sente mais nada. Abre uma rede social e vê 10 vídeos em menos de 5 minutos. Come alguma coisa e nem sente o gosto. Vai de um aplicativo a outro sem pausa, sem silêncio, sem presença. E depois se pergunta por que não consegue mais aproveitar as coisas simples. Porque tudo parece chato. Porque você precisa de cada vez mais para sentir o mesmo. A resposta está na sua dopamina. Seu sistema de motivação está saturado. Não é que sua vida esteja vazia, é seu cérebro que está exausto de tanto estímulo artificial. Você treinou sua mente a precisar de recompensas imediatas, rápidas, fáceis, e quando algo exige tempo, paciência ou esforço, simplesmente perde o interesse. A dopamina não é sua inimiga, ela é essencial. É o neurotransmissor que te impulsiona a agir, a buscar, a desejar. Mas quando você a bombardeia com recompensas digitais, açúcares, notificações, estímulos visuais e sonoros sem pausa, esse sistema se desregula. E aí, aquilo que antes te dava prazer, como ler, caminhar, conversar, criar, aprender, já não te empolga mais. Seu cérebro desenvolveu resistência, como alguém que ouve música muito alta, por horas e depois não consegue mais distinguir os sons. O mesmo acontece com a vida. Você para de sentir o sabor porque está sobrecarregado. Qual é a solução? O jejum de dopamina. Não significa parar de produzir dopamina, isso é impossível. Significa parar de buscar o excesso. Criar momentos de vazio para que você volte a sentir prazer nas coisas simples. Silenciar o ruído externo para poder ouvir sua voz interior. Deixe o celular de lado por algumas horas. Caminhe sem música.
coma sem olhar para uma tela. Faça algo difícil e não espere recompensa imediata. Sua mente precisa se desintoxicar do fácil para reaprender a valorizar o essencial. No início, você vai sentir ansiedade. Sua mão vai procurar o celular sem que perceba. Vai se entediar, vai se sentir desconfortável. Mas esse desconforto é positivo. É sinal de que algo está sendo limpo. Você está reeducando seu sistema de prazer para voltar ao natural. Porque o verdadeiro prazer está naquilo que se constrói com o tempo. Uma conversa sincera, uma leitura profunda, uma meta alcançada, um corpo fortalecido, uma obra concluída. Tudo isso gera dopamina, mas não instantaneamente. Gera aos poucos pelo processo. Reinicie seu sistema. Crie espaço sem estimulação. Reserve um dia para estar desconectado, para observar, escrever, movimentar o corpo, limpar o ambiente. Você verá como, aos poucos, sua sensibilidade volta, e algo incrível acontece. Você volta a sentir prazer nas coisas simples. No café quente, na tarde silenciosa, no cheiro da chuva, no toque de um livro, em um olhar genuíno. Esses prazeres sempre estiveram aí, só que você estava anestesiado demais para notá-los. Os estoicos já falavam sobre isso ao exaltarem a moderação como uma virtude essencial. Sêneca alertava que a alma se enfraquece quando busca prazer atrás de prazer sem medida. Epicteto ensinava que devemos ser donos dos nossos desejos, e não escravos deles. Marco Aurélio dizia: a verdadeira riqueza consiste em não precisar de muito. Eles sabiam que o excesso nos fragiliza, que a busca constante por gratificação instantânea destrói nossa capacidade de apreciar a vida. Não porque a vida perdeu a beleza, mas porque nossos sentidos foram embotados. Comece aos poucos. Escolha uma hora do dia para não olhar o celular. Evite por alguns dias alimentos ultraprocessados. Reduza o barulho ao seu redor. Tome um banho demorado sem pensar em nada. Respire fundo. E perceba que você não precisa de tanto estímulo para se sentir bem. Precisa estar mais presente, menos disperso, menos viciado no agora. Esse é o verdadeiro poder do jejum de dopamina. Não apenas limpa sua mente, mas também reprograma sua forma de viver. E o melhor de tudo é que ao recuperar essa sensibilidade, você também recupera sua energia, sua motivação, seu entusiasmo natural pelas coisas. Você não precisará mais de recompensas constantes para se mover. Passará a agir por convicção, e não por dopamina. E isso é a base de uma vida mais forte, mais estável, mais plena. Uma vida que não depende do próximo vídeo, do próximo like, do próximo desejo passageiro, mas de você, daquilo que escolhe construir, em silêncio, com paciência, com poder real. Número 9. Comparar-se com os outros e sentir ciúmes contribui para a sensação de perda e desorientação. Você está avançando, mas não enxerga isso porque está olhando para os lados. Está crescendo, mas minimiza suas conquistas porque alguém parece estar indo mais rápido. Toda vez que você se compara, você perde. Não importa com quem, nem o motivo. A comparação constante é uma armadilha silenciosa que corrói sua confiança, intoxica sua autoestima e apaga a clareza sobre o seu próprio caminho. Você não está parado, só está desorientado, com a atenção voltada para vidas que não são suas, conquistas que não te pertencem, histórias alheias que você nunca verá completas, mas que mesmo assim usa como régua para se julgar. As redes sociais intensificam essa distorção. Você vê fotos perfeitas, corpos esculpidos, metas alcançadas, sorrisos radiantes, e esquece que tudo isso é apenas uma fração cuidadosamente editada. Ninguém mostra os dias de dúvida, de vazio, de esforço sem retorno. Ninguém publica o momento em que pensou em desistir. E você, a partir da sua realidade, do seu processo real, se compara com uma ilusão. E claro, sente que está falhando, que está atrasado, que já deveria ter chegado a algum lugar onde outros parecem ter pousado com facilidade. Mas isso não é verdade. Cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, seu próprio destino. A comparação é injusta porque nunca é entre iguais. Você está comparando seus bastidores com o palco dos outros.
suas batalhas internas com os resultados públicos alheios. E isso só leva à frustração, à dúvida, ao desprezo por tudo o que você já conquistou. Você esquece o quanto já percorreu para chegar até aqui. Pare, volte a si. Olhe para o seu caminho, reconecte-se com o seu processo. Agradeça pelas pequenas vitórias que ninguém vê. Celebre o esforço silencioso. Cada passo, por menor que pareça, é um passo seu. Ninguém mais o deu. Ninguém mais viveu sua história. E isso tem um valor imenso, mas você só conseguirá enxergar se parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Faça isso conscientemente. Limite a exposição àquilo que te gera insegurança. Silencie perfis, vozes, estímulos que te fazem sentir menor. Não por fraqueza, mas por autocuidado. Você não precisa competir. Não precisa provar nada a ninguém. Precisa avançar em paz, no seu ritmo, com a serenidade de quem sabe que vai chegar. Não quando os outros dizem, mas quando for a sua hora. O estoicismo nos lembra que a virtude está em dominar o que depende de nós. E a comparação não depende dos outros, depende de você. Marco Aurélio dizia que não devemos nos perder no que os outros fazem, pensam ou dizem. Que devemos focar naquilo que estamos destinados a fazer. Essa é a chave, foco. Em vez de olhar o que os outros têm, concentre-se no que você está construindo, no que você pode melhorar, no que você pode oferecer. A verdadeira liberdade está aí. Pratique a gratidão, não por obrigação, mas como uma forma de abrir os olhos. Veja o que você já tem, o que já superou, o que já aprendeu. Agradeça até suas cicatrizes. Elas foram grandes mestres. Agradeça sua lentidão. Ela trouxe consciência. Agradeça as pausas. Elas te impediram de quebrar. Seu caminho, com tudo o que carrega, merece respeito, merece carinho, merece paciência. E quando o impulso de se comparar voltar, porque ele vai voltar, lembre-se disso. Você não sabe o que o outro está pagando por aquilo que você inveja. Não sabe o que ele sacrificou. Não sabe se ele é realmente feliz. Então, em vez de admirar só o resultado, valorize seu processo. Em vez de invejar o topo, honre a sua escalada. Em vez de se sentir menor, reconheça-se como suficiente. Porque você é. Sempre foi. Só que o barulho de fora às vezes te faz esquecer disso. O dia em que você largar a comparação, vai recuperar sua paz. E com essa paz, voltará a clareza, e com essa clareza, virá uma motivação verdadeira, não aquela que nasce do ego, mas aquela que nasce do propósito. Porque você não estará mais correndo para alcançar ninguém. Estará caminhando com você, no seu tempo, do seu jeito. E essa, sem dúvida, é a forma mais sábia e poderosa de seguir em frente. Número 10. A cura começa com curiosidade compassiva por si mesmo, não com julgamento. Talvez você passe anos se perguntando por que repete os mesmos erros, por que reage de formas que depois lamenta, porque há partes de você que parecem impossíveis de mudar, mesmo tentando com todas as suas forças. E toda vez que isso acontece, você se julga, se ataca com palavras duras, se castiga emocionalmente. Diz a si mesmo que já deveria ser diferente, que deveria saber mais, que não deveria mais sentir o que sente. Mas aí está o primeiro grande erro: acreditar que a transformação pessoal nasce da punição. Não é o julgamento que cura, é a curiosidade compassiva, é a capacidade de se olhar sem condenação e perguntar com honestidade e ternura: por que estou agindo assim? Que parte de mim está pedindo ajuda através desse comportamento? Que ferida ainda está aberta e se manifesta dessa maneira? Essa pergunta, por que ajo assim, pode abrir um novo caminho, mas só se for feita com o desejo sincero de se entender, e não com a pressa de se corrigir. Porque a verdadeira cura não acontece quando você se força a ser outra pessoa, mas quando compreende por que se tornou quem, quando consegue se olhar com a mesma compaixão com que olharia uma criança ferida, que reage por medo, não por maldade. Essa compaixão não é fraqueza, é força. Porque quando você para de lutar contra si mesmo, pode começar a se reconstruir a partir da paz, e não da guerra interna. Durante anos,
Talvez você tenha aprendido a sobreviver com base em exigência, repressão emocional, autocrítica brutal. Talvez tenha crescido em ambientes onde vulnerabilidade era punida, e por isso aprendeu a se endurecer. Mas essa dureza já não serve. Agora você precisa abrir espaço para uma nova forma de se relacionar consigo, mais gentil, mais consciente, mais humana. A transformação acontece quando você deixa de se tratar como um inimigo que precisa ser controlado e passa a se tratar como um aliado que merece ser ouvido. Não se trata de justificar seus erros. Trata-se de compreender o que os origina. Que necessidade não atendida está por trás da sua raiva? Que medo antigo ativa sua ansiedade? Que dor faz você se sabotar justo quando tudo começa a dar certo? As respostas não estão fora, estão dentro, mas só surgem quando você pergunta com respeito, com paciência, com o verdadeiro desejo de curar. E toda vez que você escolhe esse caminho de compreensão em vez da punição, está avançando, mesmo em silêncio, mesmo que não pareça para os outros. Pratique o diálogo interno consciente. Observe o que você diz a si mesmo nos momentos difíceis. Você está se falando como alguém que merece ajuda ou como alguém que merece castigo? Mude o tom. Fale consigo como falaria com alguém que você ama, alguém que está sofrendo. Pergunte, escute, acompanhe. E pouco a pouco, verá que essa voz interna deixa de ser fonte de pressão e começa a ser uma fonte de orientação. Porque no fundo você sabe do que precisa, só que o barulho do julgamento te impede de ouvir. Dentro do estoicismo, embora muitas vezes associado à rigidez e ao autocontrole, também se ensina que o autoconhecimento e a reflexão constante são fundamentais. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar tanto com o que acontece, mas com o que pensamos sobre o que acontece, e isso inclui o que pensamos sobre nós mesmos. Se seu pensamento interno for condenação constante, você vive em guerra, mas se seu pensamento for compreensão, você vive em paz, mesmo em processo de mudança. Marco Aurélio refletia todas as noites sobre suas falhas, não para se punir, mas para aprender com serenidade e retidão. Curar não é um evento, é um processo construído diariamente com pequenos gestos de amor próprio. Você não precisa acertar tudo, só precisa ser mais consciente. Cada vez que você para antes de se julgar e escolhe se compreender, está soltando uma camada de dor desnecessária. E isso mesmo invisível é uma vitória profunda. É um ato de dignidade interior. É você dizendo, eu não me abandono, eu não me rejeito, eu me sustento. E esse ato de se sustentar, mesmo nos dias mais escuros, é o começo de tudo. É o que reconstrói a autoestima. É o que devolve sua autonomia emocional. É o que te dá poder para transformar sua vida de dentro para fora. Por isso, na próxima vez que falhar, que cair, que se sentir confuso, não se ataque. Pergunte, escute, esteja com você, porque é assim que se cura, é assim que se recomeça. Com força sim, mas também e sobretudo com amor. Número 11. A verdadeira liberdade emocional é viver no presente, e não sob a tirania do passado. Você não pode avançar se continua acorrentado ao que já passou. Não pode construir uma vida nova se cada passo é guiado por feridas antigas. E o mais complicado é que muitas vezes você nem percebe. Age, decide, reage, mas não a partir do agora, e sim de um lugar escondido na sua história. De uma dor não resolvida, de um abandono antigo, de um medo que já não faz sentido, mas que ainda governa seu comportamento. Essa é a prisão real, viver hoje sob as regras de ontem. A liberdade emocional começa quando você se dá conta disso, quando decide que não vai mais funcionar no modo automático, quando entende que tem o direito de ser novo. Não se trata de esquecer o que aconteceu. Trata-se de parar de permitir que o passado comande sua vida a partir das sombras. Enquanto você continuar reagindo sem questionar, repetindo sem compreender, funcionando sem escolher, você não está vivendo com liberdade. Está só repetindo velhas programações. Cada vez que você diz eu sou assim, sem investigar de onde vem esse assim, você se limita, você se fecha, se reduz a uma versão que talvez nem combine mais com quem você precisa ser agora. E aí nasce a desconexão,
com os outros, com seus objetivos, com você mesmo. Você precisa assumir responsabilidade, não pelo que fizeram com você, mas pelo que você faz com isso hoje. Porque enquanto o passado for o culpado por tudo, você não tem nenhum poder para mudar. Mas quando você reconhece que as suas emoções, decisões e hábitos atuais estão nas suas mãos, você recupera o controle. Isso não significa negar suas feridas. Significa que você não se define mais por elas. Significa que agora você pode agir a partir da consciência, não mais da dor. O primeiro passo é observar, com honestidade, com humildade, quantas decisões suas são baseadas no medo de repetir o passado. Quantas vezes você se defende antes mesmo de ser atacado. Quantas vezes você castiga quem está ao seu lado por feridas que não foram causadas por eles. Quantas vezes você se sabota, porque lá no fundo, acredita que não merece uma vida diferente. Essas são as correntes que você precisa romper. E só pode fazer isso se estiver presente. Aqui, agora. Não no que foi, não no que deveria ter sido. Pratique a atenção plena, não como uma moda, mas como um treino para voltar a si mesmo. Observe-se quando se irrita, quando se fecha, quando repete padrões que jurou abandonar. Pergunte se isso vem do agora, ou é uma reação velha que ainda não liberei. Respire, não reaja no impulso. Crie espaço, dê tempo para escolher, porque entre o estímulo e a resposta existe um instante de liberdade. E esse instante muda tudo. Esse instante é o seu poder. Quando você começa a viver assim, algo profundo se transforma. Você deixa de agir por reflexo e começa a agir por propósito. Deixa de ser escravo das suas emoções e começa a conduzi-las. E isso, mesmo que não se veja de fora, é uma revolução interior. É o nascimento de uma versão sua mais consciente, mais madura, mais conectada com o que realmente quer construir. No estoicismo, essa prática é essencial. Marco Aurélio falava frequentemente sobre o poder do presente e a necessidade de dominar a mente para não ser dominado por ela. Epicteto ensinava que não controlamos o que acontece, mas sim o que fazemos com isso. E Sêneca alertava que as lembranças dolorosas não devem nos roubar o tempo de hoje. Os estoicos compreendiam que viver bem não é viver sem passado, mas é viver sem que o passado roube o presente. O objetivo não é ter uma vida perfeita, mas sim uma mente livre. Uma mente que saiba escolher com clareza, agir com responsabilidade e sentir sem se perder. E isso só se conquista quando você decide desligar o piloto automático. Quando para de buscar culpados e começa a buscar entendimento. Quando escolhe soltar o ressentimento, não porque o que aconteceu foi justo, mas porque você não quer mais que isso te defina. Porque entende que a paz não vem do esquecimento, mas do perdão. E o perdão, antes de tudo, é consigo mesmo. Por ter carregado por tanto tempo histórias que já não servem. A liberdade emocional é o presente que chega quando você decide deixar de ser vítima do seu passado e passa a ser protagonista do seu presente. Não é fácil, mas é possível. E vale a pena. Porque só nesse momento de clareza você começa a criar, com poder e propósito, a vida que realmente merece. Número 12. Visualizar sua vida ideal e planejar seu dia ou semana perfeita conecta você com seus valores reais. Se hoje você pudesse viver exatamente como deseja, sem pressões, sem máscaras, sem limitações externas, como seria o seu dia? A que horas acordaria? O que faria ao despertar? Com quem escolheria passar seu tempo? Que atividades preencheriam suas horas? Como gostaria de se sentir ao final do dia? Essas perguntas não são um exercício de fantasia. São uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Visualizar sua vida ideal é como olhar no espelho e enxergar, com nitidez, aquilo que realmente valoriza, aquilo que alimenta sua alma e lhe dá sentido. Muitas pessoas vivem no modo automático. Acordam, cumprem tarefas, repetem rotinas emprestadas, respondem a expectativas que nunca escolheram. E ao final do dia sentem um vazio que não conseguem explicar. Por quê? Porque suas ações diárias não estão alinhadas com seus valores. Não vivem a partir do propósito,
mas a partir do hábito. Por isso é tão importante parar e visualizar conscientemente como seria a sua rotina se ela estivesse totalmente em sintonia com aquilo que você considera verdadeiro e essencial. Porque quando você sabe como quer viver, pode começar a construir. Mas se esse ideal é vago ou inexistente, a vida escapa entre os dedos, sem direção, sem brilho, sem propósito. Tire alguns minutos para imaginar seu dia perfeito. Não o ideal que a sociedade vende. O seu, aquele que faria seu coração bater com mais leve. Descreva tudo, desde como se sente ao acordar até o momento em que se despede do dia. Há silêncio, movimento, contato com a natureza, tempo para si. Você está criando, aprendendo, ensinando, está em conexão com quem ama, está cuidando de si, do corpo, da mente, está se sentindo em paz. Essa visualização é sua bússola, é o seu padrão interno. E quanto mais detalhada ela for, mais claro ficará o que você precisa mudar. Talvez você perceba que no seu dia ideal há menos tela, menos correria, menos cobrança, e mais natureza, mais afeto, mais profundidade. Talvez note que está cercado de pessoas que te fazem bem, que inspira e é inspirado, que se alimenta com presença, que dorme com gratidão. E quando essa visão se forma dentro de você, já não é possível continuar enxergando sua rotina atual com os mesmos olhos. Porque agora você sabe a distância entre onde está e para onde quer ir. Não é preciso transformar tudo de uma vez. Basta usar essa visão como guia e começar com um passo. Pode ser acordar 30 minutos antes para ter tempo de silêncio. Pode ser deixar o celular de lado por 1 hora para estar mais presente. Pode ser dizer não para uma obrigação que te suga, e sim para um momento que te alimenta. Nunca subestime esses pequenos gestos. Eles são sementes, e regadas todos os dias, essas sementes se tornam raízes, e as raízes sustentam uma nova vida. A chave está na coerência. Não se trata de sonhar uma coisa e viver outra. Trata-se de alinhar o que você deseja com o que você faz. E quanto mais esse alinhamento acontece, mais sentido a vida ganha. Porque poucas coisas drenam tanto quanto viver desconectado de seus próprios valores. E poucas coisas dão tanta força quanto perceber que a cada dia você está se aproximando do que realmente deseja ser. No estoicismo, esse exercício é profundamente coerente. Os sábios estoicos se perguntavam frequentemente se o que faziam a cada dia os aproximava do ideal de virtude. Epicteto ensinava que a liberdade real está em viver de acordo com a sua natureza, não com as circunstâncias. Marco Aurélio revisava diariamente suas ações para saber se havia sido fiel a seus princípios. O verdadeiro estoico não é arrastado pela vida, ele a desenha, ele afina, ele a vive com intenção. Você pode iniciar esse processo hoje. Não precisa de condições perfeitas, precisa de clareza e decisão. Visualize sua semana ideal, escreva, leia todas as manhãs e, acima de tudo, escolha uma ação, mesmo que pequena, que te aproxime dessa visão. O tamanho não importa, a intenção sim, porque uma vida significativa não acontece por acaso. Ela é construída com visão, hábitos e coragem de ser fiel a si mesmo. Seu dia ideal não é uma fantasia, é uma direção, e cada passo rumo a ele é uma declaração silenciosa, mas poderosa. Minha vida é minha, e eu escolho vivê-la com propósito. Número 13. Aprender com pessoas que você admira ajuda a construir sua própria identidade. Se você sente dificuldade para saber quem é ou para onde está indo, observe quem você admira. As pessoas que despertam seu respeito, sua inspiração, sua admiração, não estão aí por acaso. Elas são reflexos externos de algo que já existe dentro de você, mesmo que ainda não tenha sido completamente desenvolvido. Quando você admira alguém, é porque uma parte sua reconhece naquela pessoa uma possibilidade, uma versão futura de si mesmo que quer nascer. E quando você se dá o tempo de identificar quais qualidades chamam sua atenção, a disciplina, a serenidade, a coragem, a autenticidade, a compaixão, você começa de forma consciente a moldar sua identidade. Aprender com os outros não é copiar, é projetar, é afirmar. Quero isso em mim e estou disposto a cultivá-lo.
Muitas vezes só descobrimos como gostaríamos de ser depois de ver isso em alguém. E não se trata de idealizar ou colocar ninguém num pedestal. Trata-se de observar com clareza, extrair o que é valioso e transformar isso em uma bússola para o desenvolvimento pessoal. Se você admira a força de alguém que superou uma perda profunda, talvez esteja pronto para desenvolver mais resiliência. Se você admira a calma de alguém que permanece sereno sob pressão, talvez esteja sendo chamado a cultivar autocontrole. O espelho está diante de você, e cabe a você decidir o que fazer com esse reflexo. Faça o exercício. Pense em 3 a 5 pessoas que realmente te inspiram. Não importa se fazem parte da sua vida ou se você as conhece apenas por livros, vídeos, redes sociais. O importante é que, ao pensar nelas, algo dentro de você se acenda. Depois, escreva o que essas pessoas têm que te atrai. Que valores representam, que hábitos cultivam, que tipo de energia transmitem. Como reagem diante de dificuldades. Como lidam com decisões difíceis. Quanto mais detalhes você identificar, mais pistas terá para aplicar no seu próprio caminho. E então pergunte a si mesmo: o que em mim já carrega parte disso? O quanto estou distante de integrar essa qualidade? O que posso começar a fazer hoje para me aproximar desse modelo? Não é sobre teoria, é sobre prática. Se você admira alguém que acorda cedo para treinar e ler, tente adaptar isso à sua rotina. Se admira alguém que fala com verdade e coragem, talvez seja hora de observar onde você ainda silencia sua voz para agradar os outros. Porque admirar não tem sentido se isso não se transforma em direção para si mesmo. O segredo está em transformar a admiração em crescimento e não em comparação. Não use seus modelos como instrumentos para se punir pelo que ainda não é. Use-os para iluminar o caminho do que pode vir a ser. Essas pessoas também começaram do zero. Também enfrentaram dúvida. Também erraram. O que as diferencia é que escolheram trabalhar sobre si mesmas com constância. E se elas conseguiram, você também pode. Não há uma linha intransponível entre você e elas. Há apenas prática e decisão. O estoicismo ensina exatamente isso. Não nascemos sábios, nos tornamos sábios ao observar e praticar a virtude. Sêneca dizia que a filosofia não se aprende só com livros, mas com o exemplo vivo daqueles que a praticam. Epicteto recomendava encontrar uma figura que represente os valores que desejamos desenvolver e observar seus atos como quem segue um mapa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia todas as noites para lembrar dos princípios que aprendia com seus mestres, seus companheiros, até com os servos, porque sabia que o caráter não se constrói isolado, se constrói em relação com o mundo. Você também pode fazer isso. Escolha seus modelos como quem escolhe o caminho a seguir. Não precisa imitá-los, precisa adaptar a sabedoria deles à sua realidade. Porque o que você admira de verdade não é só a imagem externa, é a força interior que você intui por trás. E essa força também está em você, esperando ser despertada. Quando você faz esse exercício de forma constante, sua identidade se torna mais sólida, mais clara. Você deixa de viver pelos padrões externos e passa a viver por um ideal que escolheu consigo. E viver assim com intenção e direção é uma das formas mais profundas de liberdade. Porque você já não está perdido, já não está improvisando. Está caminhando com propósito, rumo à pessoa que sabe que pode se tornar. Número 14. Busque pessoas e ambientes com os quais você sinta ressonância e conexão autêntica. Às vezes, você não está quebrado, só está no lugar errado. Nem sempre o problema está dentro de você. Muitas vezes, é o esforço contínuo de tentar se encaixar em espaços onde sua alma não respira, onde sua voz é diminuída, onde seus valores não encontram. Por isso é tão essencial que você comece a se cercar de pessoas e ambientes que vibrem com você, que te reflitam, que te inspirem. Não se trata de buscar aprovação, trata-se de buscar ressonância. Aquela sensação profunda de estar exatamente onde deveria estar, de ser quem você é sem máscaras, de falar sem filtro e ser ouvido sem julgamento. Essa conexão verdadeira não apenas acalma, ela transforma.
Cada conversa deixa uma marca em você. Cada lugar que você frequenta molda sua energia. Se você se cerca de queixas, críticas, superficialidade ou competição vazia, essa vibração acaba te contaminando. E sem perceber, você começa a viver na defensiva, na comparação, no distanciamento de si mesmo. Mas quando você se cerca de pessoas que pensam, que sentem, que sonham, que respeitam, algo se acende dentro de você. Não apenas se sente mais leve, você se sente mais você, porque não há crescimento sem vínculo. E não há cura sem pertencer. Observe com atenção onde você se apaga e onde você se expande. Quais lugares te drenam e quais te levam. Quais pessoas te fazem sentir julgado e quais te fazem sentir realmente visto. Isso não é capricho, é intuição. E quando você aprende a ouvi-la, começa a atrair ambientes que te sustentam em vez de te sugar. Você não precisa continuar onde não há conexão. Não precisa justificar sua energia. Só precisa ser honesto consigo mesmo e se permitir buscar o que realmente faz sentido. Explore. Inicie conversas diferentes. Aproxime-se de pessoas que despertam algo novo em você. Busque espaços onde se fale sobre o que importa para você, onde você possa mostrar sua vulnerabilidade sem ser rotulado como fraco, onde você possa compartilhar ideias sem medo de rejeição. Talvez seja um grupo de leitura, um curso, uma comunidade online, ou até uma amizade antiga que agora ressurge com outro olhar. Você não precisa que todos te entendam, apenas de alguns que te compreendam profundamente. E quando encontrar essas pessoas, cuide dela, porque conexões assim são raras e preciosas. São como espelhos sinceros, mostram quem você pode se tornar. Lembram seu valor quando você esquece. Te mantêm de pé quando o mundo parece desabar. A alma floresce melhor acompanhada, mas não com qualquer companhia. Apenas com aquelas que nutrem, que respeitam, que caminham na mesma direção interior. Essa ressonância é um tipo de cura silenciosa. O estoicismo também reconhece essa verdade. Epicteto dizia que devemos escolher nossas companhias com atenção, porque passamos a nos parecer com quem convivemos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, cercava-se de pessoas que o ajudavam a cultivar virtude. Não vai. Os estoicos entendiam que o caráter é moldado pelo entorno e que a liberdade interior também se protege escolhendo com sabedoria. Não se trata de se isolar, mas de selecionar com intenção, de doar sem se esgotar, de compartilhar sem se perder. Escolha ambientes que respeitem seu processo, que não te cobrem explicações por ser como você é, que não te aplaudam apenas quando você está no alto, mas que te valorizem mesmo no silêncio. Isso é conexão. E quando você vive a partir dessa base, tudo começa a se alinhar, as ideias fluem, a energia se renova, o caminho se torna mais nítido, porque você não está mais nadando contra a corrente, está cercado de pessoas e lugares que remam com você. Faça do seu entorno um reflexo da sua alma, e se hoje isso ainda não existe, comece a construir, aos poucos, com firmeza, porque você não precisa fazer tudo sozinho. Você pode caminhar ao lado de pessoas que vibram na mesma frequência, que enxergam sua luz mesmo nos dias escuros, que te lembram sempre que for preciso, que você nunca esteve perdido, só precisava estar no lugar certo para florescer. Número 15. Use o medo e a ansiedade como impulso para a ação, e não como paralisia. O medo não é seu inimigo. A ansiedade não é sinal de fraqueza. São partes de você. São alertas, sinais biológicos que indicam que algo importa, que há um desafio à frente, que sua atenção está sendo requisitada. O problema não é sentir medo, é o que você faz com ele. Se você congela, se alimenta o medo com pensamentos de impotência, se coloca no papel de vítima, ele te paralisa. Mas se você reconhece esse medo, encara de frente e escolhe avançar com ele, mesmo que ele ainda esteja ali, ele se transforma em combustível, em impulso, em energia para agir. Você não precisa eliminar o medo para se mover, precisa decidir agir apesar dele. Porque se você espera até que tudo esteja sob controle, até que a ansiedade desapareça, até que o cenário seja perfeito, vai ficar parado para sempre. E na imobilidade,
Sua mente será invadida por cenários irreais, por si que nunca acontecem, mas que te consomem por dentro. A ação é o antídoto. Dar o passo mesmo tremendo. Não importa se for pequeno, o que importa é que seja firme, que seja sério, que marque um ponto de virada na sua mentalidade. Quando você assume a postura de presa, o medo cresce, você se sente esmagado como se o mundo fosse grande demais e você pequeno demais. Mas quando escolhe agir, mesmo sem ter todas as respostas, algo muda, o corpo desperta, a mente se foca, o coração bate mais forte, mas agora com direção. É você dizendo a si mesmo: talvez eu tenha medo, mas não vou entregar o controle. Isso é poder real. Não é a ausência de ansiedade, e sim a capacidade de seguir em frente com ela ao lado. Comece identificando o que te bloqueia. Nomeie e escreva. Diga: tenho medo disso. E depois pergunte: o que posso fazer agora, com o que tenho para dar um passo adiante? Qual solução está ao meu alcance hoje? Que pensamento está drenando minha energia? E qual afirmação pode substituir? Troque o "eu não consigo lidar com isso" por "posso fazer algo sobre isso". Troque o "isso é demais para mim" por "vou enfrentar isso passo a passo". O diálogo interno é tudo, porque o que você repete para si mesmo molda o estado emocional com que você enfrenta a vida. O medo não é uma barreira, é uma bússola. Ele aponta onde está o seu crescimento. Aquilo que mais te assusta geralmente é o que mais precisa ser enfrentado. E quando você encara, quando se atreve, quando tem aquela conversa difícil, toma aquela decisão adiada, se expõe mesmo sem se sentir pronto, algo dentro de você se liberta. Não porque o medo some magicamente, mas porque ele perde o poder de te controlar. Você deixa de ser dominado, passa a ser quem escolhe. E essa escolha é o seu ponto de virada. No estoicismo, essa visão é fundamental. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. O medo é uma interpretação, e se você muda sua interpretação, muda sua experiência. Marco Aurélio, em meio ao caos de guerras, escrevia que o poder de agir está sempre dentro de nós, não nas circunstâncias. Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa resposta. O estoico não tenta eliminar o desconforto, e sim se preparar para não ser escravo dele. Por isso, quando o medo aparecer, e ele vai aparecer, não o rejeite. Use-o. Deixe que ele fale, mas não permita que ele assuma o volante. Use-o como alerta para se preparar, para afiar sua mente, organizar seus pensamentos e agir com estratégia. Cada vez que você faz isso, sua confiança se fortalece, e quanto mais forte for sua confiança, menos espaço haverá para a ansiedade crescer. Você não foi feito para fugir. Você foi feito para reagir com coragem, para sentir as pernas tremerem e mesmo assim dar o passo, para sentir a voz falhar e ainda assim dizer o que precisa ser dito, para sentir o frio na barriga e ainda assim se lançar. Essa é sua verdadeira natureza. E quanto mais você pratica isso, mais essa postura se torna o seu estado natural. Ação em meio ao medo. Movimento em meio à incerteza, coragem mesmo com o coração acelerado, porque é isso que te move para frente, é isso que te transforma, e é isso que te lembra que o medo não veio para te travar, veio para te mostrar o caminho.